Muito bem, então cá estamos nós para mais um dia, não é? Mais uma sexta-feira santa para nós que estamos aqui a trabalhar. Por isso, somos todos, temos que ser abençoados, não é? À sexta-feira à noite estamos a trabalhar, isto é. Não é? Bom, nós hoje vamos dividir aqui o nosso dia de trabalho em dois, em que o simbolismo do intervalo também vai marcar aqui uma diferença de conteúdo. Ou seja, na primeira parte vamos dar um pouco mais de referencial, não é? Falar um pouco, aproveitar enquanto a cabeça está fresca e vamos nos debruçar aqui um bocadinho sobre o nosso referencial naquilo que diz respeito ao módulo de recursos humanos, não é? Portanto, à componente de recursos humanos. E depois, na segunda parte, eu vou distribuir-vos aquilo que é o índice da monografia do projeto de gestão. Lembra que falamos? E a ideia é hoje começarmos então já a trabalhar sobre isto. Ou seja, eu tinha pedido para trazer os computadores e porquê? Porque hoje vou-vos passar um fecheiro que vos poderá ajudar a estruturar aquilo que foi, no fundo, a nossa viagem à gestão orçamental. É um fecheirinho de Excel, tem uma folha para lançar faturas, uma folha para lançar as despesas fixas, umas despesas variáveis, todas as outras rubricas da despesa, as receitas, enfim. É uma brincadeira para nós mexermos a sério e começarmos então efetivamente a trabalhar o projeto de gestão, está bem? Então vamos fazer esta nossa divisão do trabalho desta forma. Começando então aqui por este conteúdo que é relativamente aos recursos humanos. Porventura, quando se fala disto, corre sempre o risco de ser muito teórico, não é? E, portanto, eu vou tentar não ser demasiado exaustivo. Algumas coisas vou passá-las um bocadinho a correr, mas quando sentir que o tema é interessante para vocês, paro mais um bocadinho, tá? É sempre a estratégia que eu utilizo neste modo. É sempre um modo, não corremos o risco de ser muito chiavenatos. Não sei se conhecem o Hidalberto Chiavenato, é assim uma grande referência em termos de recursos humanos. Só que os livros dele, cada um tem assim quase 4 dedos, não é? Pronto. Portanto, a lógica é um bocado tirar proveito daquilo que nos parece ser pragmático, não é? E aqueles aspectos mais teóricos que vocês levam-nos, e depois estou certo que não farão outra coisa durante a próxima semana que não olhar para isto e por isso fico descansado. Não? Vocês levam, depois têm confortavelmente nas vossas casas. Bom, então sobre recursos humanos, temos aqui alguns aspectos que é importante ter em consideração. É evidente que o exercício inicial de recursos humanos é a contratação em equipa de trabalho, não é? Portanto, aquilo que na gíria se chama recrutamento e seleção. Mas nós, para fazermos a contratação numa equipa de trabalho, há aqui alguns aspectos, claro que eu posso contratar o meu amigo, bom, mas para além destas questões pragmáticas, há aqui alguns aspectos que se tem que colocar quando se fala de contratação, não é? E, portanto, a primeira questão é, bom, eu vou contratar pessoas, não é? Eu, quando estou à procura de contratar pessoas, eu estou à procura do que se chama um perfil, não é? Perfil. Bom, mas eu, para esse perfil, eu tenho logo a escolher pessoas que se calhar vão estar mais afetas à recepção, mais afetas aqui, mais afetas acolá. Bom, mas há um perfil, há uma filosofia, vamos dizer assim, há um cheirinho, não é? O que é trabalhar numa instalação desportiva? E esse cheirinho, esse feeling, que chamam-lhe o que quiserem, tem que estar alicerçado numa base que tanto serve para eu estar a entrevistar uma pessoa que vai para a recepção, como serve para eu estar a entrevistar um técnico, como serve para eu estar a entrevistar uma pessoa que vai para a limpeza. Qual é essa base? Faço-me entender? Qual é esse padrão único, esse conjunto transversal de competências que eu tenho que procurar? Porque estamos a falar de uma área muito específica, não é? Portanto, eu estar a contratar pessoas para ali não é a mesma coisa que estar a contratar para a farmácia ou para o lado social. É diferente. É para uma instalação desportiva,
é para uma instalação que tem uma determinada filosofia. E, portanto, eu começo logo aqui por uma questão que é: há 3 áreas que são transversais a qualquer pessoa que eu contrate. E quando eu vou contratar, que passa, antes de mais, por eu provavelmente entrevistar, não é? Digo eu, não sei se a malta consegue hoje encontrar alternativas a uma entrevista ou várias entrevistas, mas ainda é o meio de recrutamento mais utilizado, a entrevista. Quando eu tenho aquela pessoa à minha frente, o que é que eu quero ver daquela pessoa? O que é que eu quero sentir que aquela pessoa pode ter? Não é? E eu agora podia-vos dar um rol de 30 competências, que era uma grande seca, e nós não saímos daqui. Vamos pensar do ponto de vista um pouco mais acima, estratégico. O que é que qualquer pessoa numa instalação tem que ter sensibilidade para? É uma boa pergunta que eu vos posso fazer. E é isso que nós vamos agora aqui ver. Ou seja, quando falamos destas áreas transversais para qualquer pessoa, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma área sensível, segurança. Porquê? Por uma razão muito simples. Nós, ao lidarmos com a prática desportiva, lidamos com a prática de risco. Não é? E, portanto, a segurança tem que estar... tem que ser uma preocupação quando contratamos. Se não tem, vamos lhe dar. Mas é uma pessoa que nós conseguimos perceber, que percebe a importância da segurança, tem vivências ou não tem vivências que permitam perceber que a segurança é um aspecto fundamental. Depois, se tem informação, ok, ótimo. Se não tem, a malta vai lhe dar, não é? Mas, segurança. Eu penso que não podemos ter dúvidas nenhumas que a segurança é uma área fundamental. Nós não somos como outros países, não é? Nos Estados Unidos é um bocadinho extremista nisto das questões da segurança, não é? Mas se nós pensássemos até num exercício equilibrado, eu diria que se a área em que todas as pessoas numa instalação têm que ter formação é na área da segurança. Nem que fosse um suporte básico de vida. Porque um acidente pode acontecer em qualquer momento. E não é quando está lá o diretor técnico, nem quando lá está não sei quem. É em qualquer momento que pode acontecer um acidente. E se todas as pessoas que lá tiverem suporte básico, até pode ter a senhora da limpeza, se calhar, a fazer esse suporte básico. E às vezes isso muda aquilo que é uma morte daquilo que não é uma morte. Não é? Portanto, a matéria da segurança é muito sensível. Não é? Portanto, eu penso que não pode haver dúvidas sobre esta questão da importância da segurança. Depois, é evidente que se eu estou a contratar para uma instalação que depende daquilo que é a capacidade que eu tenho de gerar, gerar clientes, satisfação, etc., eu tenho que contratar pessoas que me inspirem confiança a este nível. Não é? Tem que ser pessoas que eu tenho uma imagem agradável quando olho para elas. Não vou agora aprofundar muito isto. Aprofundaremos. Enfim, tem que ser uma pessoa, não é? Que eu olhe e que me sinta agradável. Não estou a falar de beleza, não é? Estou a falar de outras coisas. Tem que ser pessoas que, quando falam, têm uma tom de voz que agrada, que não irrita, não é? Que sabe comunicar, não se baralha toda, que não espuma pela boca, que lavou os dentes, não é? Pelo menos de vez em quando. Quer dizer, há questões, não é? Há questões que, se calhar, nós podemos começar aqui a elencar, mas que no fundo dizem o quê? Aquela pessoa vai ser um bom canal promocional da minha área de negócio ou vai ser um empecilho, não é? Se for uma pessoa que não gosta de comunicar, uma pessoa que quando eu olho nos olhos baixam a olhar, enfim, que tenha alguns tiques que são exatamente o contrário daquilo que é relações públicas, eu não estou à espera de contratar só relações públicas, mas o conceito é um bocadinho esse, não é? Tem que ser alguém que goste de comunicar, que se sinta bem a comunicar, tenha um espírito positivo, que eu tenho orgulho em pôr ali à frente dos meus clientes, não é? Portanto, isto tem que estar na cabeça. Qualquer pessoa que eu contrato tem que estar na cabeça, não é? E dizer, limpeza porquê? Então não é agradável que a senhora da limpeza também diga boa tarde, esteja bem disposta, esteja disposta a ajudar porque vê que a mãe não consegue despir o menino. Espera aí, minha senhora, eu dou-lhe uma ajuda. Isto não é importante? Pode não ser. Se calhar podemos não pensar muito nisto, não é? Mas é realmente importante, não é? E depois, tem que ser uma pessoa que tem que ter alguma sensibilidade para aquilo que eu chamo ali uma área de manutenção e proteção de instalações e equipamentos, mas no fundo uma pessoa que tem que ter alguma sensibilidade
para perceber que ao falarmos de uma instalação, esta é a área mais difícil, como é óbvio, não é? É uma área muito... até que nem se consegue perceber muito bem como é que eu visualizo isto no perfil, não é? Mas no fundo o que é que estamos ali a refletir naquele aspecto? Estamos a dizer que ao ser um equipamento de desgaste rápido, uma instalação desportiva é um equipamento de desgaste também, em que os materiais desportivos se desgastam, não é? Estou sempre, os meus técnicos estão sempre a buzinar. Eu ainda agora comprei material pedagógico, já me estou a dizer que é preciso comprar mais pranchas e mais, pá, pelo amor de Deus, deixem-me em paz. Porquê? Porque os putos mordem as pranchas, porque os pesos caem, porque não sei o quê. Portanto, em uma instalação desportiva onde passam 600 pessoas por dia, que é a minha realidade, eu chego a ter 600, 800 mil pessoas por dia, sofre um desgaste tremendo, não é? E, portanto, constantemente há que reparar isto, há que comprar aquilo. Portanto, tem que ser uma pessoa que perceba que ter as luzes acesas não é indiferente. Portanto, quando eu saio, eu apago a luz, não é? Que se calhar, deixa lá ver se as torneiras estão a deitar água, faço-me entender ou não. Há aqui uma subtileza que muitas vezes significa milhares de euros ao final do ano, em gestão eficiente. Faço-me entender ou não? E, portanto, como é que estas coisas se fazem? Bom, há muitas destas coisas que não se fazem a não ser colocando a pessoa numa situação real de trabalho e perceber como é que ela lida com as coisas, não é? É o que se costuma dizer um estágio on-job, não é? Dedica a experiência aqui, on-job, não é? E, portanto, ela vai estar ali e vai-nos mostrar na prática qual é que é, no fundo, a sua interpretação natural destas coisas. Eu não lhe vou pôr à frente, olha, o mais importante para si é a segurança. Portanto, 3 vezes por dia você tem que mostrar que está preocupada com a segurança. Não é isto que estamos a falar. É aquela preocupação genuína de fazer ou não fazer parte do perfil. E, portanto, eu diria assim, isto para mim é um conceito fundamental. Qualquer pessoa que eu contrato para trabalhar numa instalação desportiva, eu procuro sempre, quando ela começa, eu procuro sempre, isto não se consegue ver, ou então nós somos muito experientes, já mandamos nisto há muitos anos, já andamos a virar bicos há muito tempo, e a malta olha para a pessoa e diz assim, 3,5 de segurança, 2,5 de relações públicas, e a parte do resto ainda preciso de mais 2 perguntas, não é? Menos que eu seja essa pessoa que consiga tirar a printa logo assim, não é? Isto vai perceber efetivamente on job, não é? Quando a pessoa já está no exercício. Mas se eu tiver na minha cabeça que isto é um aspecto importante, eu percebo como é que eu devo ou não olhar para a pessoa. Faço-me entender ou não? Não aparece ali nenhuma atividade profissional. É um conceito, é uma ideologia, eu diria muito minha, mas também, quando eu digo minha, não é minha de Miguel Pacheco, é minha de uma pessoa que, pronto, já anda também há alguns anos nisto e que tem uma formação académica onde foi buscar estas coisas, não é? Não inventei nada, não está ali nenhum conceito novo. Está bem? Fica muito importante este conceito para nós. Porque quando nós a seguir entramos naquilo que é efetivamente recursos humanos propriamente dito, bom, vamos encontrar aquilo que são, enfim, as grandes referências de recursos humanos dizem que falar em gestão de recursos humanos é falar nestas 4 grandes áreas, não é? Isto que eu falei há pouco vai se elencar nisto. Porquê? Porque quando se fala de planeamento de recursos humanos, fala-se de quê? Eu vou planear a equipa que eu preciso para gerir esta instalação. Como é que eu vou fazer isso? Bom, é evidente que vou ter que falar ou colocar a questão que tipo de recursos humanos é que eu preciso, como é que eu vou fazer essa afetação, não é? E, portanto, se eu quiser, do ponto de vista teórico, primeira questão, o que é que há para fazer, não é? Funções é que eu quero ter na minha instalação. Eu vou ter um comercial ou não vou ter um comercial? Não é? O que é que eu vou querer que a minha instalação faça efetivamente, não é? E, portanto, mas eu para responder a isto, eu posso começar a tentar ir um pouco mais longe e eu até diria, deixem-me ir ao slide seguinte e depois volto a este. Deixem-me ir ao slide seguinte e depois volto a este, que é, eu posso fazer uma listagem de funções não sei, irrita-me tanto quando estou para espirrar, não sabe. Bom,
Eu posso ter uma listagem, né? Uma listagem de funções. Há um exemplo. E isto significa que eu vou contratar quantas pessoas e com que perfil. Porque isto é o que eu tenho que fazer, não é? Isto é apenas um exemplo. Podia continuar. Isto é tudo o que eu faço na minha instalação. Certo? Então e agora? Quantas pessoas é que eu vou contratar e com que perfil? É tão simples contratar uma pessoa. Por que é que eu estou a complicar, não é? Parece que eu estou a querer complicar. Não, mas eu não estou a complicar. Eu estou a teorizar. Se fosse só para falar de coisas da Lana Caprina, também não vinham para aqui para o curso, não é? Certo ou não? Temos que teorizar um bocadinho. O primeiro grande exercício que eu tenho que fazer é este. É, efetivamente, quais são as funções que eu sei que têm que ser desempenhadas na minha instalação. E o que é que eu faço a seguir? Com isto, vou agrupá-las em grupos. Vou agrupá-las em grupos. Pronto, vou agrupá-las, não é? Vou agrupá-las. E dali vão nascer perfis. E isto é o perfil que eu tenho que contratar para ali. Depois se contrato uma, se contrato duas, se contrato meia, certo? Mas elas vão ser contratadas para realizar determinadas funções que estão baseadas nas tarefas. Isto faz sentido ou não faz? Pronto. Mas isto parece que é uma coisa irrelevante, mas não é. Porque se eu der mais ou menos importância a uma determinada componente, vou lá eu falar outra vez da componente comercial, isso tem muitas implicações no perfil que eu estou a contratar. Mas comercial o quê? O que é comercial? Porque eu até posso, ao nível dos recursos humanos técnicos, ter uma dimensão comercial. Eu já não dei aquele exemplo do tipo que disse, mas contratou-me. Não dei esse exemplo, já? Então contratou-me para dar aulas e agora para não fazer telemarketing. Não se lembram desse exemplo? Vejam bem. Portanto, se eu tiver este bem resolvido, não é? Quando eu vou à entrevista, eu disser, olha, o que nós aqui funcionamos ou trabalhamos desta forma, tá, já não pode haver dúvidas sobre isto, não é? Eu cometi esse lapso, não esclareci devidamente. E quando comecei a trabalhar, olha, vieram as dúvidas. Não deve acontecer, não é? E, portanto, esta listagem, esta ou outra qualquer, estava eu a dizer. Portanto, como é que dela resulta trabalho? Bom, resulta isto, não é? Eu vou agrupar, ao agrupar eu percebo o perfil de pessoas que eu preciso, vou perceber, dentro desse perfil, se preciso de pessoas em tempo inteiro, se não preciso, vou perceber, não vou definir, eu é que defino, não é? Se é uma, se são duas, se é tempo inteiro, se é regime parcial, e estabelecer aquilo que é o chamado organograma, não é? Como é que eu... Porque há aqui uma questão formal. E a questão formal é que, normalmente, os recursos humanos, a malta toda o letrado é recursos humanos, não é? Gerir pessoas é a coisa mais fácil, não é? Todos nós, sem nunca ter estudado a chave disto, somos logo altamente competentes em gestão de recursos humanos. Isto basta ouvir as pessoas a falar e é só disto que se ouve, não é? Mas a verdade é que há algumas regras que estão definidas para eu dizer que efetivamente faço a gestão de recursos humanos. Olha uma, eu tenho que ter um chefe. Ou então sou chefe de mim próprio, não é? Mas eu tenho que ter um chefe mesmo. Tem que estar definido de forma formal. Não é? Força. Eu tenho que ter, ou posso ter, subordinados. Tem que ter uma cadeia hierárquica. Ela tem que estar definida. Eu não posso responder para duas pessoas. Formalmente eu não posso. Faço-me entender? Eu posso responder. Mas formalmente eu não posso. Ou seja, numa situação de conflito, imagine-se. Numa situação formal de conflito. Numa situação formal de conflito, essa questão pode ser colocada em cima da mesa. Assédio. Assédio, sim. Toda a gente me dá ordens. Vejam bem, já há situações destas. Portanto, isto pode parecer uma coisa irrelevante, mas não é. Portanto, quando nós estamos a falar de funções, de recrutamento e de seleção, estamos a falar disto. O que é que eu vou fazer? Agrupo em funções e está-me o perfil das pessoas que eu quero contratar. Se depois contrato uma, duas, enfim. Tá? Está bem? Este exercício teórico está correto ou não? Tá. Uma tabela. Imagine-se, não é? Imagine-se. Uma tabela que é a consequência daquilo que dissemos, não é? Pronto. Podia ser uma coisa destas, não é? Ou outra qualquer. Em que tem os que eu quero contratar, o número de pessoas,
o tipo de disponibilidade que eu preciso. Uma coisa é o horário, outra coisa é a disponibilidade. Faço-me entender ou não? O horário pode ser um horário regular durante a semana, mas eu posso ter disponibilidade total, o que significa que quando eu precisar de ir ao fim de semana também vou. Ora, se isto não é colocado de forma muito clara, eu tenho logo um problema, mas eu então é durante a semana também. Não é? Não? Quero disponibilidade total. O que é que significa disponibilidade total? Significa que vai ter este horário, mas se nós funcionamos aqui até ali, eu preciso desta disponibilidade. Ah, não, mas é que eu às 10 da noite não trabalho, então não serve. Não quer dizer que eu lhe vá lá trabalhar às 10, mas eu preciso da disponibilidade dele às 10. Porquê? Porque às 10 a instalação funciona. E se eu precisar dele às 10, eu não posso dizer que não vá, não posso, já estou em casa, não posso. Bem? Bom, portanto, se eu vou contratar ou se é outsourcing, se quer um horário já variável, se decide sobre a manhã, se decide sobre a tarde, tá. Uma tabela. E agora, eu podia pegar nesta tabela. Eu lembro-me daquele exercício que fizemos sobre recursos humanos, salário mínimo nacional e por aí fora. Agora, podia pegar nesta tabela e aplicar aquela formulazinha toda por aí abaixo e perceber quanto é que isto custa. Quanto é que custa esta estrutura? Não é? E já não vou pensar que custa aquilo que as pessoas ganham, pois não? Já não penso como empregado. Este ganha 500, outro ganha 500, custa-me isto. Não, não! Isso é o que as pessoas recebem, mas custa muito mais. Em função do vínculo que eu tenho para as pessoas. E aquelas que têm vínculo interno custam 60 e tal por cento a mais daquilo que é o vencimento base. São estas as contas que eu tenho que fazer. E a malta faz muito mal as contas. Portanto, quando vocês forem fazer as contas, vocês vão fazer as contas bem feitinhas. Que é para depois não parecer que aquilo dá um lucro oficial, depois, está bem, pois é, a malta, quando dá um lucro qualquer coisa é fácil. Números a malta brinca com eles. Agora, fazer as coisas a sério, temos que perceber que é esta a realidade. Portanto, onde é que eu tenho para ter esses dados? quais? Esses dos dados que eu tenho que pagar ao funcionário. Então não falámos disto aqui, então? Falámos. Falámos colegas. Esses valores. Então, esses valores. É. Não, não. O que há é que está tudo a mudar sempre, não é? Pois. Por exemplo, 13º, 14º mês, geralmente se paga, se não se paga, geralmente, como é que isso está? Mas aquilo que está ali é correto, são 23,75 de TSU, é a taxa social única, e é 11% da responsabilidade do próprio, não é? Isso aí é limpinho como a destino. Agora, se depois o 13º, 14º estão a pagar em duodécimos, as empresas podiam optar, umas pagavam tudo, as outras pagavam não é? Está assim uma coisa, eu não sei como é que isso ficou, mas pronto, isso é um peanut no meio disto tudo. Peanut. Não perceberam? Quem é que não percebeu? Desculpa lá. Quem é que não percebeu esta boca? É Jorge Jesus, não é? Bom, está percebido ou não? Portanto, esta tabela, depois passávamos esta estrutura para aquele Excelzinho, certo? Vocês vão ter que fazer isso, meus caros. Vão ter que calcular na prática quanto é que vale a vossa estrutura de recursos humanos. Isto é interessante, vão ser os maiores torretas desta vida. Este é o exercício que vamos fazer não agora, mas depois já fizemos e tudo. Mas lembram-se, já mexemos nisto, só mexemos foi no horário. Lembram-se? Para ver aquela questão do... Pronto, mas isto é o que se segue, é o que vocês vão ter que fazer, não é? Vamos saltar em frente, está bem? O 5 também saltei, agora não interessa o 4 e o 5. Portanto, então, mas querem, deixem-me só ver aqui uma coisa. Porque é que isto saltou? Eu devo ter dado aqui um enter a mais. Onde é que está aqui a coisa? Ok. É isto. Tinha a sensação que isto tinha saltado, não? Mas vamos dar fé que não. Vamos dar fé que não saltou.
Portanto, estava eu a dizer. Vamos então agora olhar aqui para mais um aspecto relativamente à gestão de recursos humanos, que é a questão da comunicação. O que é isto da comunicação? Vocês já viram um organigrama, não já? Claro. Eu há coisas que estou a passar em frente, mas depois corro o risco de estar a ser demasiado veloz e ainda rasga a brilha. Bom, um organigrama é alguma coisa deste género, não é? Representa a estrutura hierárquica da organização, não é? Até há quem diga que isto já não se representa assim, não é? Mas já há uns desenhos mais horizontais, não é? Mas isto é um organigrama tradicional, não é? Nós, o que é que temos aqui representados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargos. Quantas linhas hierárquicas? 3. 1, 2, 3. Certo ou não? Este tem chefe e tem subordinados. Este não pode dar ordens a este. A sua cadeia hierárquica é esta. Não pode dar ordens a este, nem este pode dar ordens àquele. Este pode dar ordens a todos, pode, mas não deve. Só devia dar ordens a estes dois. A lógica do patrão é esta: é o patrão que chega e que dá ordem a todos. Não é? Pronto, o patrão é assim, o patrão é patrão. Mas este, em boa verdade, pode dar ordem a este. E estes? Podem falar com este? Só se for para tomar um café. Porque não pode, porque tem que falar é com este. Pronto, isto é a lógica formal das coisas, não é? Pronto. E, portanto, quando se fala de comunicação, fala-se disto. Como é que estas relações, que muitas vezes informais, são mais fortes do que as formais. Uma coisa é a cadeia hierárquica, outra coisa são as relações informais que se estabelecem e que muitas vezes são mais fortes do que a própria cadeia hierárquica, não é? Todos nós conhecemos histórias, não é? Nomeadamente quando mete famílias e coisas do género, ou favoritismo, todos nós conhecemos histórias do que é essa questão, não é? Portanto, peço desculpa, não tirei o som disto. E todos nós conhecemos essas histórias. Portanto, quando se fala de comunicação, o que é que se está a falar em termos de comunicação? Não sei, isto é o índice. Pá, eu hoje estou muito descontrolado. Vocês não levem a mal. Isto é o índice de fazer com as coisas. Comunicação, agora sim. Está um bocadinho pequenino, mas... Portanto, vamos dizer, ali utilizar aquela linguagem de patrão, não é? Das direções para os empregados, não é? Ou seja, das direções para os subordinados. É, no fundo, aquilo que se chama a linha de comunicação vertical descendente. Está bem? Que linha é que se estabelece? Não sei se vocês coordenam pessoas, na vossa atividade profissional coordenam pessoas, alguns coordenam pessoas. E, portanto, vocês, quando estão a dar uma orientação, ao coordenar essa pessoa, se tiverem essa função, vocês não estão só a conversar com ela. Ao serem responsáveis por ela, vocês estão a dar orientações. Quem recebe, assume, se for uma pessoa normal, assume aquilo como uma orientação. Porquê? Porque é o meu superior hierárquico que me está a falar. É suposto que eu entenda a orientação e que a cumpra. Isso é que é suposto acontecer. Portanto, esta linha de comunicação vertical descendeu. Está bem? Bom, então vamos ver porque é que estamos a falar sobre isto. Depois também temos a linha de comunicação vertical ascendente. E muitas vezes a linha de comunicação vertical ascendente promove-se curto-circuitos, não é? Então, eu aqui posso ir aqui? Posso? Já dissemos que não. Porquê? Estou a fazer curto-circuito aqui, não é? Bom, mas informalmente eu posso. Pausa para café, a malta toda encontra-se e tal. Pá, quem é que perdeu o Benfica e tal? Para o Benfica e tal. Bom, mas isso é uma base informal, não é? Mas numa lógica formal do trabalho, este não vai ali. Porque se for, das duas uma, ou tem a certeza que se vai dar bem, ou está feito. Não é? Porque está a fazer curto-circuito é este. Numa organização, por exemplo, na qual eu trabalho, não estou a falar, aqui perdoem quem trabalha em ambientes familiares, não é? Isto passa a ser irrelevante.
Mas eu trabalho em organizações, tenho centenas de pessoas. Essas pessoas têm a sua importância. Eu não posso faltar a falar com pessoas que vão trabalhar no negócio familiar, não é bem? Olha, quem estiver no negócio familiar, olha, fica a saber como é que é quando está a trabalhar numa dimensão maior. Quando se trabalha, por exemplo, no Health Club de grandes dimensões, não há tal lógica informal e pequenina e de família, não é? Não tem esta lógica mais formal. Portanto, ou tenho a certeza que me vou dar bem, ou me vou dar mal. Não há intermédio. Porquê? Porque eu pus este no curto-circuito, não é? Faço-me entender? Isto é aquela linha ascendente. E depois temos as linhas que são, não é? Os cruzamentos entre linhas que não são hierarquicamente dependentes, mas que se têm ou não que se relacionar formalmente ou informalmente. E muitas vezes o sucesso das organizações passa precisamente pelo estabelecimento destas relações entre pessoas que não estão dependentes da mesma hierarquia. E se nós olharmos agora para uma instalação desportiva, do que é que poderíamos estar a falar quando falamos disto, por exemplo? Dá lá um exemplo do que é que poderíamos estar a falar quando falamos disto. Estava a apontar no ginásio, dando um exemplo do ginásio, dando o exemplo do ginásio, olhando para a orgânica de um ginásio, o que é que poderia ser esta comunicação entre departamentos ou pessoas de diferentes áreas? Um instrutor bom. Sim. Exemplo, é um bom exemplo, não é? É um bom exemplo, precisamente. A linha de comunicação que se estabelece, dentro da pessoa não tem um instrutor. E o que é que nos diz a nossa experiência quando olhamos para estas linhas de comunicação transversais? Agora pergunto isto, é mais uma pergunta, não é? A vossa experiência é uma experiência positiva quando vocês se recordam destas linhas de comunicação transversal ou têm ali engulhos ou funciona bem? Tenho um exemplo de uma experiência negativa. Diga lá, António. É um primeiro que sempre piscina pública, às vezes os funcionários não acatam as suas orientações? Não foi isso. Foi mais ou menos. Nós tivemos ordens, na altura era técnica, tivemos ordens superiores do diretor da piscina para nós estarmos mais próximos das técnicas de limpeza, se virmos alguma coisa que não esteja mal, porque nós estamos mais próximos. Deixa mais a atenção. Exato. E tivemos algum conflito com essas pessoas. Você não é meu chefe? Você não é meu chefe? Lá está. O nível de serviço piora. O nível de serviço piora. Pois. E eu não sei se é por ser uma. Não, é por ser uma organização que está assim estruturada de forma vertical. Pronto. Não é? Você estava aqui. Elas estavam aqui e dependiam do chefe. Você estava na hora dela, ninguém vai na hora dela, não sei o que é. É um bocadinho assim. Eu não sei se tiveram alguma vez esta experiência ou não, mas é uma experiência muito frequente em organizações que estão, pronto, têm uma determinada dimensão. Não é? Portanto, aqui compete a quem gera o processo a tal o respeito entre aquilo que é a cadeia hierárquica, porque isto não pode ser uma bandalhice, não é? Temos que correr o risco de toda a gente andar a dar ordens à senhora da limpeza agora, não é? Então ela vira-se para lá, não é? Quer dizer, tem que haver aqui alguma lógica de coerência entre aquilo que é o respeito pela cadeia hierárquica e o funcionamento eficaz da organização, não é? Pode ser um bocadinho de tomar pela comunicação, mas a comunicação é a comunicação transversal. A experiência própria também, mas lá está, é uma organização que não tem uma dimensão muito ampla, que consegue-se combater. Se voltar a comunicar, o chefe tem que Sim, claro, é preciso fazer não sei o quê, se a pessoa tiver disponibilidade, lá está, e aberta a isso, de receber uma indicação direta ao administrador relativamente à limpeza da sala
por exemplo, é muito mais imediato que ela chega lá Claro. e corrige o que é preciso corrigir, em vez de ter que dar a volta para ter ela até ela Evidente, deixar. evidente. Pá, muito associada a esta questão da comunicação está a questão da gestão de conflitos. Também não sei se vocês viver conflitos já viveram, não sei se alguma vez tiveram que intermediar conflitos. Se alguém viveu essa experiência de intermediar conflitos, teve que resolver conflitos, porque provavelmente estar envolvido em conflitos, todos nós nos envolvemos alguma vez, não é? Isso aí seria, ou faz parte. Mas enfim, a metodologia de gestão de conflitos já escreveu muitos livros. Vocês podem consultar, há muitos livros sobre gestão de conflitos, que nos ensinam como é que gerimos conflitos. Eu, de forma muito simbólica, trago-vos apenas esta referência, que parece interessante, porque estabelece aqui um conjunto de etapas para a gestão dos conflitos que eu acho que são, de facto, reveladoras de algum interesse e que merecem a nossa atenção, pelo menos por mim mesmo. No fundo, se vocês repararem na sequência de aspectos que aqui estão referidos, tem cá algum interesse nesta análise. Repare, vamos apurar problemas. Portanto, isto acontece quando há um conflito. Não é? Vamos apurar os problemas. Quais são os problemas? O que é que se passa atualmente? Quais são os resultados desses problemas? Ela é mal criado comigo, tu não me respeitas, tu não sei o quê. O que é que se passa? Certo? Então, o que é que nós vamos fazer a seguir? Temos que ir atrás. Não é? E tentarmos perceber onde é que estão as causas. E as causas podem ser, por exemplo, um desrespeito por esta hierarquia. Pode não ter nada a ver com as pessoas. Pode ter a ver com uma má explicação funcional como é que a organização devia estar a olhar. Às vezes é tão simples quanto isto. Não tem nada a ver com as pessoas. Desdramatiza-se. Não tem nada a ver com as pessoas. Alguém explicou mal como é que é. Então vamos explicar bem. Tá? Portanto, estabelecer as causas. E depois explorar soluções. Como é que se explora soluções? Envolvendo as pessoas. A tática de explorar soluções é: não há uma solução que eu determino. Eu, por ser chefe, não determino a solução. O que é que eu faço? Eu crio, ou de forma verdadeira ou de forma artificial, várias soluções. E o que é que eu faço a seguir? Envolvo as pessoas. E pergunto: temos aqui várias hipóteses. Agora vejam qual é que vos parece a mais razoável. E se quiserem até propor outras, ótimo. Mas uma destas hipóteses nós vamos ter que seguir. Esta questão, ao responsabilizar as pessoas pela própria solução, ajuda a que a própria resolva ou ajuda a resolver o conflito. E não chegar ali e dizer assim: é assim! Pronto, a malta diz que sim, mas na cabeça ele vira costas e cada um faz o que quiser. Faço-me entender? Portanto, esta questão de explorar soluções. E depois vamos selecionar aquela que nós entendemos ser aquela que efetivamente resolve. Porquê? Porque colhe de forma mais agradável o parecer de todos. Não é? Isto pode parecer muito teórico, mas se vocês experimentarem na prática, porque isto também só se consegue perceber, é na prática. Portanto, o que eu propunha era que a malta arranjasse aí forma de andar às cabeçadas uns com os outros. Não há de ser muito difícil. Vejamos sempre um texto qualquer e pomos aí 2 ou 3 às cabeçadas uns com o outro. Escolhemos aí um cochicho qualquer. E depois vamos aplicar a metodologia. Pode ser ou não? Pode ser boa ideia? Então, já fazemos isso. E, portanto, se selecionamos uma solução, o que é que temos que fazer? Bom, para selecionar, então, vamos aqui acordar que há um compromisso entre todos, não é? Já dissemos que esta é a forma de resolver, então agora vamos todos ter um compromisso. Eu vou fazer o seu pai. Então, voltamos a ter que discutir isto por trás. Ou então vamos voltar outra vez a discutir, porque ainda não encontramos a solução. Já encontramos a solução? Então, vamos assumir este compromisso entre todos. E a partir de que assumimos esse compromisso entre todos, estamos em condições ou não de perceber se aquilo foi assim. Portanto, isto pode parecer aquilo, conversa da Ana Caprina, não é? Salvo por semana deve ter 2 problemas. Parece conversa da Ana Caprina, mas eu desafio-vos para vocês, se já tiveram que estar envolvidos em conflitos, saber se a metodologia que aplicaram, por exemplo, até teve esta linha condutora. Se teve, ótimo. Se teve outra que também resultou, também ainda bem, não é? Mas desafio-vos a fazer este exercício de autoavaliação, perceber que quando tiveram a intermediar algum conflito, como é que o resolveram?
e perceber que se esta metodologia pode ou não ajudar a resolver esses conflitos. Faço-me entender? É muito teórico, não é? Porquê? Para passar à prática, tem que se viver um conflito e perceber como é que ele se resolve. Portanto, é apenas um apontamento que fica. Mais um. Estávamos então a falar, há bocadinho falámos, por isso é que eu estava a dizer que isto tinha saltado, mas pronto, para não dar a perder tempo, falamos agora. A questão do recrutamento e seleção, falávamos há pouco. E, portanto, quando nós fazemos contratação, parece uma coisa simples, rápida, não é assim tão simples um processo de contratação. Porquê que não é assim tão simples? Porque podemos seguir várias destas etapas ou não, não é? Podemos encurtar essas etapas e não fazer tantas etapas. Mas há aqui uma coisa interessante que é, ao publicitar, nem que seja de forma controlada, que eu vou contratar alguém, coloca mais pressão sobre os candidatos. E não tem aquela noção de que, eu sou o único, vai falar mais uma ou outra. Portanto, é bom, eu utilizo sempre esta estratégia, que as pessoas que estão à frente e que estão a ser entrevistadas sintam que não está só ele em jogo, há mais 50 à espera. Posso-me entender? Isto pressiona, pois pressiona, mas eu quero é pressionar. Eu quero é que a pessoa se sinta pressionada, porque eu quero é como é que ela lida com a pressão, não é? Quero é como é que ela vai dar argumentos para perceber que ela é de chosen one, não é? A escolhida. Se ela souber que só está ela ou que está mais outra, não é? Portanto, a questão da publicitação, nem que seja do ponto de vista teórico, é uma informação interessante que nós podemos utilizar quando contratamos. Outra questão que nós não costumamos fazer é... eu tenho sempre isto feito para mim. Nos ginásios todos, por onde eu passei, nos health clubs todos por onde eu passei, eu implementei logo isto. Não há cá entrega de currículo. Parece-me só ser mais muito. Quando a pessoa diz, quero entregar um currículo, sim senhora, preencha esse formulário. Porque naquele formulário eu tenho uma série de perguntas que para mim fazem sentido e que depois eu vou então ver o currículo. Porque senão eu tenho uma mão cheia de currículos que não me dizem nada, só me servem para me gerar entropia no sistema e depois eu tenho que fazer o trabalho todo outra vez. Tenho que ligar, tenho que saber. E portanto, o que é que eu faço? Eu faço um formulário. E esse formulário tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 perguntas-chave para mim. Que perguntas é que podem ser? Disponibilidade de horários, experiência, habilitações. 4 ou 5, está bem, está no currículo, está bem, mas está ali tudo na minha. Eu só perco 20 segundos. Se eu quiser depois perder mais, eu perco. Porque eu não tenho mais do que 20 segundos para perder por currículo. Faço-me entender? Portanto, eu, onde vou, em todo lado onde vou, implemento logo isto. É o formuláriozinho. Quando alguém vai entregar, sim senhora, mas olha, antes de deixar o seu currículo, preencha aqui o formuláriozinho. Portanto, eu tenho um dossiêzinho organizado em função da análise prévia que eu faço da fenomenologia simples que eu defini e que demora 20 segundos a ser analisado. Não tem que andar ali a lamber currículos, atrás de currículos, às vezes, para ver coisas que nem sequer consigo ver. Que as pessoas esqueceram de pôr, não sei o quê. Estão a ver a ideia, não? Portanto, eu acho que é uma boa metodologia em termos de contratação, não é? Eu, de hoje para amanhã, preciso de contratar, deixa-me aqui ir à minha base de dados. O que é que eu preciso? É uma pessoa que... Ok, deixa lá ver. Olha, 1, 2... Ok, agora vou ver os currículos. Agora então vou ver os currículos. Mas já não ando a fazer isso em 300. Selecionei, não é? Pronto. Depois, é evidente que não há processo de contratação que se preze sem aquilo que é a entrevista. Mas também há pouco o hábito de nós estruturarmos a entrevista, não é? O que é que eu quero perguntar? O que é que eu devo dizer? A preparação de uma entrevista, se eu quiser efetivamente fazer uma entrevista eficaz, eu devo preparar a entrevista, não é? Agora lembrei-me de si. Diga mais. Agora lembrei-me de si. Não é? Porque eu também estou a passar a imagem da organização, não é? E o próprio candidato também está a avaliar se aquela organização faz sentido para si. Eu vejo sempre as coisas desta forma. Não é porque sou eu que estou a contratar, que eu estou numa posição aqui, que ele está numa posição em que eu posso pisar. Não é importante que ele perceba se quer trabalhar comigo.
Porque é contratar os melhores. Então, se quer contratar os melhores, também preciso saber se os melhores querem trabalhar comigo, não é? Não é comigo que estou todos a uma porcaria porque eu é que estou a contratar. E, portanto, eu preparo muito bem uma entrevista. As pessoas, quando saem de uma entrevista, fazem comigo, dificilmente saem com dúvidas. Não podem sair com dúvidas, não saem com dúvidas. Porque eu sabia o que é que eles vão perguntar, ou se não antecipei as perguntas todas, tenho respostas para eles, e respeito a pessoa que está lá à frente. Não me lembro de uma coisa, não sei o quê, não, está tudo estruturado. Portanto, a questão da entrevista é uma fase importante. Outra questão que às vezes acontece, talvez não se aplique muito, digo eu, mas para além da entrevista, fazer um teste de conhecimento. Mas eu dizer que eu aplico muitas vezes isto, e até na própria entrevista. Porquê? Porque para mim é importante perceber se há uma pessoa experiente à minha frente, há coisas que eu quero saber da pessoa experiente, diz muito. Então eu tenho 3 ou 4 perguntas muito simples. Que eu acabo de preencher a fichinha e digo assim, Joana, não me vai levar a mal, mas há aqui 3 ou 4 perguntas que nós gostamos de perguntar a todos os entrevistados, não se importa o que responder. Pimba. São perguntas normalmente de cultura geral, específica, do que é a área de trabalho onde eu estou. Faço-me entender ou não? Porque uma pessoa que anda no mercado tem uma certa cultura geral, não é? Do mercado. Sabe termos que os outros não sabem, conhece o que é que são as vivências. Eu não faço isto a uma pessoa que acabou de sair de um curso e que está a ser contactada. Mas se é uma pessoa que tem experiência, faço isto. Eu quero perceber qual é o nível de cultura que aquela pessoa tem. Que perguntas é que eu posso fazer? Perguntas é que eu posso fazer? Olha, assim exemplos. Perguntas que uma pessoa possa fazer a quem é experiente, está no mercado há algum tempo. Digam lá assim uma pergunta. Qual é a hora mais baixa? Faça lá, Júlio. Uma pergunta que você punha no seu formuláriozinho da entrevista. Imagine, vamos dar um exemplo? Imagine que estamos a contratar um instrutor para uma atividade qualquer. Vamos ser pragmáticos. Um instrutor para uma atividade qualquer. E vocês apanharam uma pessoa com 10 anos de experiência na área. Um exemplo concreto, não? Um exemplo concreto? Onde é que são o costureiro? O costureiro. Temos um bonequinho, por exemplo, não é? E assinala aí 3 dos principais músculos. Por exemplo. Por que não? Por que não? Não, para mim não é absurdo nenhum. Se eu fui a uma entrevista e fizeram. Sim. Para mim o instrutor tem que saber bem da anatomia, então. Como é que é? Ou é só ali bailar um bocadinho e está tudo bem? Não. Imagina, um bom instrutor sabe da anatomia. Por que é que isto não pode ser muito bom? Não é? Dê-me uma referência de valores que o instrutor de aulas de grupo percebe. Por que isto não é uma pergunta de mercado? Pode ser ou não pode? Tem cultura de mercado ou não tem? Sabe ou não sabe? Então como é que é? Não é? Isto pode parecer um bocado agressivo, mas olhem que ajuda muito a filtrar. Ajuda muito a ter sucesso no recrutamento e seleção de pessoas. E hoje o projeto dica para a qualidade das pessoas que temos. Não é mais nada, é a qualidade das pessoas que temos. Resta? Eu tenho sempre 2 minutos depois de uma entrevista de isolamento. Fazer a minha composição sobre o candidato. Faço. Sabem aquela coisa que fica, não é? E eu acabo uma entrevista e ponho-me ali a escrever sobre aquilo que eu senti em relação ao candidato. Faço-me entender ou não? É aquilo que se eu não fizer ali naquele momento, passar 10 minutos eu já não vou conseguir fazer da mesma maneira. Pode parecer mais uma coisa que não é interessante, mas eu digo mais uma coisa que me ajuda muito. Espera aí, Paulo? Epá, não lembro-me do Paulo. O que é que eu escrevi do Paulo há um ano quando eu entrevistei? Ih, nem pensar, show. Tá? Faço-me entender ou não? Portanto, são coisas que parecem que são irrelevantes, mas que são importantes.
Já me aconteceu várias vezes. Eu, como lido muito com recrutamento e seleção, gostei muito do meu trabalho, não é? Recrutamento e seleção. Já me aconteceu chegar ao fim do dia e ter entrevistado 20 pessoas. Frequentemente acontece isto. Normal, 5, 6 pessoas. Já me aconteceu. Então já não lembro do primeiro que entrevistei. Porquê isto? Já não me lembro, não é? Eu já não me lembro. E portanto, aquelas anotações que eu vou fazendo vão-me permitindo ir fazendo a hierarquia, não é? À medida que eu vou fazendo as entrevistas. Porque depois às tantas, não é? A pessoa já está desorientada, não é? Certo? Não é? É? Como assim? Se o candidato não autorizar, tem que se perguntar, não é? Será autorizado. Nós temos isso nas chamadas hoje, não é? Atenção que esta chamada está a ser gravada para efeitos não sei de quê, não é? Aliás, hoje vamos fazer isso, não é? Hoje, Catarino, enviarmos todos, o Pedro, o Precioso e tal. Portanto, não é? Vamos dar a nossa. Quem autorizar, não é? Portanto, esses processos têm que ser assim, não é? Depois há outra questão que nós estamos normalmente habituados, que é contratamos quem selecionamos. É verdade, não é? Claro. Depois tem que saber como selecionar. Mas normalmente não contactamos os outros. Não é? E parecendo que não, mas para que é que eu ia contratar os outros? Os outros não foram selecionados. Epá, há uma imagem daquela empresa que vai ficar na cabeça de todas as pessoas. E aquela pessoa, mesmo que não tenha sido contratada, se ficar com uma imagem positiva sobre aquela empresa, epá, isso vai ser sempre útil. Não sabemos quando, nem onde, mas vai ser sempre útil. Fiquei com uma imagem positiva daquela empresa. Não fui contratado, pá, mas vê lá que tiveram o cuidado de me telefonar e de me dizer que eu não fui selecionado, mas que ficou muito bem impressionado com a minha entrevista. Epá, isto não motiva uma pessoa. Epá. Qual é que foi a empresa? Nunca mais me esqueço do nome desta empresa que me telefonou. E cada vez que eu tiver 3 produtos na prateleira e uma for daquela empresa, eu compro o produto daquela empresa. Estou a ver o simbolismo que isto tem. Respeito pelas pessoas. Normalmente não fazemos isto. Porque era um trabalhão de caralho. Estou na entrevista de 50 pessoas e agora vou avisar toda a gente. Não tem que ser eu. Pode até ser um e-mail, não é? Pode até ser um e-mail, eu não consigo outra maneira. Pode pedir a alguém que telefone e escreva-lhe um texto o que é que deve dizer. Até pode ser um texto igual para todos. Mas eu ligo e trato-o pelo nome. E esta importância que damos às pessoas não é irrelevante. É relevantíssima. Como provavelmente vocês vão contratar instrutores, vão passar por isto, aconselho-vos com toda a sinceridade a seguirem essa metodologia. Respeito pelas pessoas. As pessoas vão construir uma boa imagem sobre vocês. Isso é importante, não é? Elas hoje estão ali, amanhã pode ser os filhos que vêm como clientes ou que não sei o quê. Pá, não é de facto irrelevante. Vou passar muito rápido. As técnicas de recrutamento. A mais conhecida, que é a cunha, acho que nem aparece aqui. Devo-me ter esquecido. Mas só para dizer que é evidente que nós conhecemos a quantidade de técnicas de recrutamento que existem, não é? Portanto, não vale a pena estar a perder tempo com isto. Isto é aquilo que vem na teoria sobre estas questões. Eu gosto especialmente da última, não é? Quer dizer, quando eu tenho que viajar para contratar alguém, infelizmente isso nunca aconteceu. Nunca ninguém acreditou nesta. Me pagar uma viagem para contratar uma pessoa. Bom, as técnicas de seleção, é evidente que quando falamos de técnicas de seleção, falamos de entrevista de seleção, mas podemos estar a falar de outras técnicas de seleção. Normalmente aquelas que mais se utilizam, portanto, são estas. Não vou falar nada sobre isto, mas não sei sobre a entrevista. Eu sobre a entrevista queria usar um scriptzinho. Lembram-se do tempo que eu não lembrei? Há uns dias atrás, era isso que eu queria dizer. Há uns dias e não me lembrava. Hoje sim. E, portanto, é evidente que eu vou-vos dizer que eu utilizo, para além da óbvia, das duas óbvias, das 4 horas, eu utilizo todas. Na verdade é que eu utilizo todas. Até a última, sabe como é que eu faço? Pode parecer um absurdo, mas não é um absurdo. Depois da entrevista de seleção, eu marco sempre
dou 3 hipóteses de escolha à pessoa para ir dar uma aula. Imaginem, estou a falar do instrutor, não é? Vai dar uma aula. Portanto, faz parte da entrevista do processo de seleção e ir dar uma aula. Então tenho um grupo de controle que por isso foi assim feito. Fazem entender ou não? Clientes, trabalhados por mim, normalmente clientes de confiança, que já sabem que naquele dia vão estar a ter uma aula com alguém que não é ainda da empresa. É alguém que está a ser entrevistado para poder ter uma empresa. E vou dar uma aula. Eu utilizo essa técnica. Não contrato nenhum instrutor sem passar pela técnica da simulação. E quando me oferece dúvidas, mandar uma segunda aula. Faço-me entender ou não? Utilizo muito. E por isso a malta para ser contratada por mim, ou dar uma aula de ordinário, ou dar uma aula de grupo, seja do que for, ou prescreve um treino a um indivíduo no ginásio, ninguém é contratado sem passar por um teste de simulação. Faz questão. E corre muito bem. Às vezes, entrevistas que correram maravilhosamente, depois são um autêntico fiasco, em termos de seleção. Não é que sejam tecnicamente bons ou não sei o quê. Epá, não gostei. Faço-me entender ou não? Aquela coisa do... Não há nada a apontar, mas não gostei. Tá? Estão a ver o perfil? Pronto, muitas vezes é que já me aconteceu. Posso dizer que não deu uma aula boa tecnicamente? Enfim. Não posso dizer. Mas não gostei. Pronto. Como eu posso decidir, né? Tenho essa possibilidade de decidir. E aí as aulas são filmadas, como é óbvio. Né? Tenho os filmezinhos e vejo. E, portanto, sobre a entrevista, eu gostaria de vos dar aqui um guiãozinho, um scriptzinho, que para mim eu acho que é importante para que haja, de facto, respeito pela entrevista. Normalmente consideramos 4 fases na entrevista. Faz a entrevista normalmente em 4 fases. Que fases são essas? Bom, a fase do planeamento. A fase do planeamento é, eu ainda não tenho candidato à frente, estou a planear as minhas entrevistas, certo? Estou a planear as minhas entrevistas. E, portanto, eu tenho que meter algumas preocupações. Que preocupações? Bom, primeiro, eu tenho que saber tudo aquilo que é importante sobre aquele cargo. Não é? E o que é tudo aquilo que é importante sobre aquele cargo? Tudo! Vou falar ou não vou falar de expectativas de vencimento? Vou falar de funções? Vou falar de hierarquia? Vou falar de condições de trabalho? Vou falar de tudo sobre aquele cargo. Outra questão é o que é que eu vou perguntar? Não é? Já falámos disso há bocadinho. O que é que eu vou perguntar? Não é? Que dados é que eu quero? Está no meu currículo, está bem, mas o que é que eu vou perguntar? Que perguntas é que eu vou fazer? E outra questão é, e o que é que eu vou dizer? Não é? Mesmo que não seja perguntado, há coisas que eu faço questão de dizer. Há candidatos que perguntam, não é? Mas há candidatos que não perguntam, mas eu faço questão de dizer. Que é para todos ficarem com a mesma informação. E, portanto, estes 3 aspectos são fundamentais no planeamento da entrevista. Tudo aquilo que eu quero sobre o cargo, o que é que eu quero dizer e o que é que eu quero saber sobre os candidatos. Isto é a chamada fase do planeamento. Depois nós entramos... Não percebi, desculpa. O que é que eu quero dizer? Que informações é que eu quero transmitir? Por exemplo, a filosofia desta empresa assenta nisto. A remuneração tem esta base de trabalho. Temos prémios não sei de quê. Então, normalmente, um fim de semana por mês, esqueçam a família. Temos reuniões de empresa. Mas, tudo aquilo que eu considero relevante e que depois vou perguntar, algum destes aspectos lhe oferece alguma dúvida ou tem algum constrangimento em relação a algum deles? Faz-me entender ou não? Ficar logo ali clarinho que se me tivesse dito isso. Não é? Pois, exatamente. Está bem? Depois entramos na fase da preparação. E antes da entrevista, o que é que eu tenho que me preocupar? Para já escolher um local. O local simboliza a vossa organização. Vocês estão numa secretária cheia de papéis, uns para a esquerda, outros para a direita, outros dobrados, outros espalhados. Bem, são muito desorganizados. A rede organização é isso. Não é? Estão
numa secretariazinha à meio de um corredor, não estão sempre pessoas a passar a fazer fogo, é grande desrespeito pelas pessoas que trabalham aqui, não é? Portanto, o local não é uma coisa qualquer, é uma coisa que tem que ser bem selecionada. A pessoa tem que se sentir bem e tem que representar a imagem que vocês estão a querer transmitir da empresa ou da organização onde trabalham. Não é? Não é uma coisa irrelevante, faço-me entender? Depois, o horário de atendimento, não é? Mandem vir todos às 14 e quem chegar primeiro, olha, os outros esperam. Pois, isso é o sistema que nós, hoje em dia, nem é aceitável que assim seja, não é? Mas eu ainda sou deste tempo. Ainda sou deste tempo de andar à procura de emprego e quando dei por mim, ei, esta malta toda, pois, mandar a vir esta toda. Outra questão é, eu quero estar na entrevista sozinho, e é erro. Nunca devo estar sozinho na entrevista. Faço-me entender ou não? Nem que seja ter mais alguém que nem abre a boca. De repente sai-me dar uma maluca a dizer que eu fiz isso. Como é que é? Não é? Ou sabe lá um tipo dizer que eu agredi, que não sei o quê. Como é que é? É que hoje em dia temos que pensar nisto tudo. Isto hoje em dia tem que ser tudo pensado. Portanto, eu não faço entrevistas sozinho. Está sempre uma pessoa ao meu lado. Nem que seja para só marcar números, não é? Eu tenho que estar em vantagem. Não posso correr riscos. Faço-me entender? Portanto, isto pode parecer uma coisa irrelevante, mas falas de alguém que já tem calos nestas coisas. E depois é evidente que há bocado falei do local para ser entrevistado, mas também há o local de espera, não é? Aliás, eu está em primeiro lugar onde é que as pessoas esperam para serem entrevistadas, o local da própria entrevista, e isto é a fase da preparação, para além de, obviamente, ter depois os materiais que eu preciso, isso é coisa irrelevante, mas que é importante também esclarecer. Depois, a fase propriamente da execução, não é? Da execução da entrevista. Não é? E nem chegámos à entrevista. Não é? O que é que nós devemos ter em consideração relativamente ao entrevistador? Bom, é uma pessoa experiente e segue um roteiro pré-definido. Não há nada mais, nada de ter uma cábulazinha sobre as coisas todas que eu quero dizer e que eu quero perguntar, não é? Porque ninguém vai ter tudo na cabeça, não é? Eu vou estar sempre a fazer um esforço, 20 vezes, vou entrevistar 20 pessoas. Não, tenho uma cábulazinha, não é? Eu tenho um roteirozinho, e portanto vou percorrendo, não necessariamente por aquela ordem, depende do candidato, não é? Ele até pode começar a falar de coisas que não altera a ordem das perguntas, está bem, mas eu tenho lá o meu guiãozinho, que é para não esquecer de nada, não é? Depois, outra questão, ou, enfim, posso, em termos de estratégia, optar por a estratégia do Alalaldex, não é? Então, o malta vai falando. Também pode ser, não é? O malta vai falando, ele diz umas coisas, diz outras coisas, não é? Normalmente, até é mais o método mais utilizado, é o Alalaldex, não é? E, portanto, outra questão importante é, obviamente, não sair de uma entrevista sem recolher dados comprovadamente verdadeiros. Comprovadamente verdadeiros. Ou seja, eu quando peço a alguém que venha a ser entrevistado e que na sua currículo fez referência a um conjunto de aspectos que são importantes para mim, enquanto eu tenho lá o currículo, eu não vou exigir que me apresente prova daquilo. Mas a partir do momento em que eu vou entrevistar, eu vou avisar antes que deve fazer acompanhar dos documentos que para mim são pertinentes, não preciso dos workshops. Né? Mas a habilitação de licenciatura, ou uma pós-graduação, ou um curso disto, ou um curso daquilo, eu quero ver os certificados, não quero só de conversa. Quero ver os certificados disso. E, portanto, isso é uma informação que eu não dispenso. Já tive problemas por causa disto. Já falámos sobre isto, não é? Está as informações que o candidato precisa também para a sua própria decisão. E, lá está. É os tais 2 minutos a só, não é? É os 2 minutos em que eu, depois, normalmente mais no fim e tal, tomo as minhas notinhas sobre aquilo que é, pronto, eu queria tentar definir como quarta fase, não é? É, portanto, nós, depois do entrevistado sair, nós podermos fazer, enfim, o tal, a memória que fica, não é?
Normalmente isto ajuda muito, tal que a final, mal esquece para as sensações com que fica, toma nota dos estados todos. Bom, é evidente que uma entrevista de peça parece uma coisa, pode ser tão simples, ou pode ser mais complexa, não é? Não estou a dizer-vos que tínhamos que fazer assim. Estou a dizer-vos que fazer uma entrevista de proteção de forma profissional é seguir o roteiro, pode não ter estes passos todos, mas seguramente há algum. E acho que escusado para dizer que fazer isto desta forma não só nos ajuda a tomar boas decisões, mas também ajuda a que as pessoas que estão à nossa frente também perceberem onde é que se vão meter. Não é? Isso é muito importante. Não é só eu que tenho que ter a certeza que aquele candidato é bom. Aquele candidato também tem que ter a certeza que trabalhar comigo é uma boa opção. Não é? Isto tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Não é? Tem que se sentir satisfeito quando vai a descobrir coisas a seguir, que afinal não foram ditas. Isto começa logo a ser o princípio, não é? Já há problemas e logo uma insatisfação. Está bem? Portanto, fase da entrevista de seleção é isto. Relativamente à descrição e análise de casos. Bom, isto então é um aspecto que eu acho particularmente importante, mas lá está. É uma questão teórica, porque no fundo, voltamos outra vez aqui a falar de questões, eu não sei se vocês. Uma coisa é fazer uma entrevista de seleção, faz-me entender? Porque nós, se calhar, até já passamos por isso. Outra coisa é ser responsável na organização por fazer a descrição e análise de cargos. E aí eu acho que provavelmente essa experiência já será mais limitada. Porque a descrição e análise de cargos, quando nós olhamos para aquilo que é a descrição e análise de cargos, deixem-me saltar isto. Quando olhamos para a descrição e análise de cargos, o que é que nós estamos a olhar? Vamos olhar para esta tabela. E esta tabela diz que a descrição e análise de cargos tem aquilo que se chama os aspectos intrínsecos do cargo. O que é que caracteriza o cargo? E depois tem o chamado de aspectos extrínsecos, que é qual é o perfil que se encaixa neste cargo. E a descrição e análise de cargos é estas duas coisas. É o que é o cargo e quem é o perfil que eu desejo para o cargo. Isto é o que está antes dos processos de recrutamento e seleção. Faz-me entender ou não? Isto, no fundo, é o documento estratégico que vocês raramente encontram numa organização que define, efetivamente, qual é o perfil adequado da equipa de trabalho. Faz-me entender ou não? Agora digam-me lá quantas vezes é que nós encontramos isso. É para contratar um instrutor, esta pega neles e pega nos currículos e faz o que. Não é? É normal, não é? Mas isto é assim que se faz, teoricamente. Há um documento estratégico na organização que tem o perfil das pessoas que nós desejamos contratar em cada um dos cargos. E esse perfil tem aspectos do cargo e o perfil da pessoa. Interessante. No mínimo, eu acho que é interessante. Porque isto é muita filosofia das empresas de marca. Faz-me entender ou não? Quando vocês já ouviram falar das 500 empresas onde dá gosto de trabalhar, ou daquelas empresas onde as pessoas... Todas essas empresas têm isto. Estão dentro até do manual de acolhimento. É aquilo que se chama verdadeiramente vestir a camisola, não é? A nossa filosofia de trabalho é esta. E, portanto, esta marca, não é? É o poder da marca, não é? É aquilo que é o poder da marca. Portanto, quanto mais nós conseguimos envolver as pessoas que trabalham connosco nessa filosofia do poder da marca, mais forte temos a equipa. Não é? E depois nota-se muito nos jantares, não é? A dizer, a minha empresa ou aquela empresa onde eu trabalho. É completamente diferente, não é? É a minha empresa. Eu sinto-me, ou aquela empresa onde eu trabalho. É uma coisa um bocadinho diferente, não é? Está bem? Portanto, vejam, descrição e análise de casos é muito interessante. Há aqui uma componente de Daniel Goleman, já ouviram falar ou não? Já ouviram falar de Daniel Goleman? É o pai da inteligência emocional. Já ouviram falar? Então agora passaram a ouvir. Daniel Goleman. Há aqui uma linha muito Daniel Goleman, não é? Esta componente aqui, que é uma leitura interessantíssima. Eu não sei se chegarei lá, veremos como é que vamos gerir. Obrigado.
gerindo o nosso tempo, mas é uma linha de análise muito interessante, que é de facto esta questão da inteligência emocional. Bom, saltando, viram que eu estou a tentar ir mais rápido, não é? Para não estar muito fixado em aspectos teóricos. Outra questão importante, vem agora já na sequência, não é? Descrição e análise de cargos, recrutamento e seleção, entrevista de seleção, e agora vou contratar. Não é? Avisei todos, os selecionados e não selecionados, e agora entro naquilo que se chama o processo de orientação inicial. Já ouviram falar disto? Há muitas empresas que lhe chamam pomposamente o coaching. Já ouviram falar coaching ou não? Coaching. O que é o coaching? Eu agora vou contratar o Nuno, não é? Eu vou pedir aqui ao António, que é um colaborador da minha confiança, muito experiente na organização, está comigo há muitos anos, e portanto o António vai ser o coach ali do Nuno. Portanto, vai ser a sombra do Nuno. E o sucesso do Nuno eu vou pedir contas ao António. Durante 2 meses, o Nuno vai ser acompanhado pelo António. Então, no fundo, esse processo de orientação inicial, que também nós não utilizamos nas organizações, que é perda de tempo. É perda de tempo. Mas é muito daquilo que vai ditar o sucesso da integração daquele colaborador naquela equipa de trabalho. Porque ele não está por si só a fazer as suas próprias ilações sobre aquilo que deve ou não deve fazer, sobre a forma como deve. Não, tem um mestre que o ajuda nessa integração. Isto é muito interessante, é muito importante. Esse processo de orientação é evidente que tem alguns objetivos que eu acabei de enumerar, mas vamos lá então assentar ideias, não é? Sobre esses mesmos pontos que eu acabei de enumerar. É evidente que consoante a função pode ser uma coisa de um dia, de uma semana, de um mês ou 2 meses, não é? Mas há sempre orientação, faz-me entender ou não? Pode ser uma coisa de um dia. Pronto, é um dia só de conforto, não é? Mas é um dia. Porque a pessoa está acompanhada por alguém que vai mostrar onde é que são as instalações, que anda com ele, que mostra aos outros colegas, que os apresenta. Faz-me entender ou não? Essa lógica toda de acolhimento, não é? Mas também serve aqui alguns propósitos que nós, quando nos colocamos no papel que somos nós que estamos a ser contratados, bem sentimos, não é? Que é o quê? Quem está pela primeira vez a entrar numa organização tem sempre algum nível de ansiedade, é normal, não é? Não conhece, é o estranho, é o elo mais fraco. Portanto, este processo acaba por dar suporte, não é? E ajuda a essa mesma gestão da ansiedade, não é? Pronto, e também, obviamente, que não se pode esquecer este papel de socialização dentro da cultura, não é? No fundo, vamos aculturar aquela pessoa. Ela não vai construir a sua forma de ver as coisas, não. Ela vai construir baseado na forma como nós trabalhamos. Isso é que é importante. É a chamada aculturação na organização. É muito importante isto. Não é? Portanto, processo de orientação. Chegamos depois a uma fase de avaliação de desempenho, não é? Temos que avaliar as pessoas. Já falámos sobre isto aqui. Como é que devemos ou não avaliar as pessoas? E, efetivamente, quando se fala de avaliação de desempenho, há um pressuposto aqui muito importante. Para fazer verdadeiramente a avaliação de desempenho, eu não posso dizer no fim, olha, avaliei-te nisto e a tua avaliação é esta. Então não dizias isto no início. Pois é, esse mesmo pressuposto. É que para haver um processo de avaliação de desempenho, eu tenho que saber em que é que sou avaliado. Isso deve ser logo definido. Não podemos ter aqui medo do bicho-papão da avaliação. Portanto, aquilo que é a avaliação tem que estar logo definido à cabeça. Que é para a pessoa saber se consegue ou não consegue, portanto, atingir, não é, os níveis de desempenho. Já falámos. Portanto, aqui já falámos até um pouco sobre isto, não é? Não vale a pena estar aqui a repetir-me, mas já falámos até sobre o SMART, não foi? Lembram-se? Metodologia SMART, não? Não. Já ou não? Sobre as características dos objetivos, SMART. Já falámos. No fundo está ali. Agora, a base. Qual é a base da avaliação de desempenho?
Esse é sempre o problema. Ainda há dias, vocês viram aquela entrevista muito polémica que o... Talvez se encontra. É que eu não sei se falaram. Vocês há dias ouviram uma entrevista muito polémica do Belmiro de Azevedo sobre a produtividade e tal. Nós temos melhores salários. Aí, bem, isso deu não sei se ouviram. Não ouviram isso? Temos que trabalhar mais. Nós só podíamos ter a expectativa de ter melhores salários se também fôssemos mais produtivos, não é? Pá, esta questão da produtividade é sempre um problema não resolvido, não é? Porque, efetivamente, a questão da produtividade tem muito a ver com diversos fatores. É evidente que tem a ver comigo, produzo ou que não produzo, mas também tem a ver com os bens que eu produzo. Se forem de valor acrescentado, geram uma produtividade do meu trabalho diferente do que se não for de valor acrescentado, não é? É evidente, toda a gente percebe isto. Não estou a dizer nada que não se perceba, não é? Quando eu estou a produzir um bem, que depois de produzir vale 20, é completamente diferente do que eu estar a produzir um bem que vale 10. No entanto, podemos estar a falar de pessoas que têm o mesmo vencimento. Claro que a produtividade daquele que produz um bem de 20 é muito maior. Isto é perceptível por todos ou não? Porquê? Porque quando se pensa em produtividade, está-se a pensar naquilo que é o custo do trabalho do funcionário ser uma relação entre o salário recebido e o índice de produção, ou o custo horário do funcionário ser uma relação entre o salário recebido e as horas de trabalho. Nós ainda estamos muito aqui, não é? Nós ainda estamos muito aqui. É o princípio de que todos trabalhamos no mesmo, todos ganhamos o mesmo. Certo ou não? A questão é que nós temos que caminhar para aqui. Só que quando entramos em linha de conta com aquilo que se chama um índice de produção, então temos que ver quais são os fatores que estão dentro do índice de produção. E isso é que é tremendamente difícil. Nós falávamos aqui, dando exemplo dos técnicos, que eles podiam ter um vencimento fixo, lembram-se? E depois ter o vencimento variável a uma componente do seu vencimento em função do que eles produziam. E o que era produzido? Era o quê? Era uma taxa de fidelização dos clientes? Era a taxa de captação? Era o número de clientes? Falámos disto. Quando falamos disto, é estar a dizer o que é que para nós é relevante no índice de produção. Portanto, nós temos é que encontrar o que é. São os fatores relevantes no índice de produção. Quando isso não está bem resolvido, vai ser tão injusto este como aquele. Mas este dá muito menos trabalho. E então temos as organizações médias, não é? Em que, para não dar trabalho, somos todos médios. Pronto. E quando somos todos médios, é a apologia, não do mérito, mas do mérito. Não é? É que vale a pena esforçar, ganhamos todos o mesmo. Portanto, isto tem esta, não é? Tem esta consequência, não é? E, portanto, é muito importante pensarmos, não é? Pensarmos nesta dicotomia entre o tal índice de produção, que fatores é que estão associados ao índice de produção, não é? E, por último, eu penso que já falámos sobre isto também, não já? Já falámos sobre isto. Não é? Quando estamos a avaliar pessoas, nunca nos podemos esquecer da tal metodologia de Management by Objectives. Ou seja, MBO, gestão por objetivos. E a gestão por objetivos considera estas 3 linhas de atuação. Em primeiro lugar, os objetivos de equipa. Estavam cá todos quando falamos disso? Estavam todos? Não sei se estavam. Quem é que não se recorda disso? Que não se recorda? Toda a gente se recorda? Pois o Nuno se calhar não estava, não sei se estava cá, pronto. Está bem? Portanto, é a linha que nós falámos no início, do que é a gestão por objetivos, considera sempre objetivos de equipa à cabeça, só depois é que se desdobra para aquilo que são os objetivos individuais e ter ainda a dimensão comportamental à mistura. E, portanto, eu diria que, assim, de uma forma muito, não diria a correr, mas com algum ritmo,
passei aqui uma vista de olhos em relação a alguns aspectos importantes sobre a gestão de recursos humanos, que no próximo dia passarei ainda sobre outros. Mas queria perceber, de facto, daquilo que eu falei, há alguma consideração que queiramos fazer? Esta área é uma área que vos desperta algum interesse? Acham que é assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, assim, muito teórico? Digam-me lá com toda a sinceridade. Esta área e aquilo que falámos é alguma coisa que vos desperta algum interesse? Ou é... A questão é que nada facilitar a preparem as coisas. Mas conseguiram sintonizar? Não? É? Não agride muito? Estas coisas não vos agridem muito? Não acham assim um bocadinho deslocados, muito teóricos? Há pelo menos uma, duas ou três ideias que vocês conseguem tirar daquilo que falámos? Se há, ótimo, já ganhámos o dia. Se vocês conseguem tirar pelo menos uma, duas, três ideias daquilo que falámos para o vosso trabalho, é porque já valeu a pena falar nisto. Ou sentem que isto é assim um bocadinho... Faz? Não... Pronto, muito bem. Então, hoje fica arrumada a primeira parte da gestão de recursos humanos. Depois, próximo dia, falaremos ainda um pouco mais sobre algumas outras áreas de gestão de recursos humanos. O que é que eu vou fazer agora? Agora vamos mexer aqui no project, exatamente, no nosso projeto. Está bem? Portanto, antes de intervalo, para ganhar apetite, vamos olhar aqui para a proposta de monografia de curso, que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que vocês podem levar daqui. Aquilo que vocês podem levar daqui. Como testemunho, tem nada cá. Então, o que é então esta proposta de monografia de curso? Bom, eu depois tenho trabalhos que vos vou distribuir, trabalhos destes colegas vossos. Vocês darem uma vista de olhos e dizerem assim: não vou fazer isto, vou fazer exatamente aquilo e melhor. Ei, bem, estava mesmo para precisar. Portanto, tem aqui a proposta de monografia de curso e tem um índice com 11 tópicos. Já repararam? O 11º tópico é aquele que dita a diferença de qualidade dos trabalhos. Ou seja, eu estarei à espera de todos vocês, de 1 ao 10, uns de umas coisas primeiro, outros de umas coisas em segundo, etc. Todos vocês dão de 1 ao 10, aquilo vai ser certinho, não é? Vão seguir o referencial e tal, e aquilo vai estar ali tudo bonitinho. Hein? Uns com mais dados, outros com menos dados, mas... Então vamos começar a ver. Localização e enquadramento. Não vale a pena falar, isto está fresquinho na nossa cabeça sobre o que é, não é? 2. Concepção funcional dos espaços e circulações e características do equipamento desportivo adaptado às valências pretendidas com as atividades. Bom, isto implica eu ter uma plantazinha, se não for planta, há de ser feito por mim numa folha, os diversos espaços e estudar então, não é? Os que são desportivos, os que não são, como é que circulam as pessoas, etc. Certo? É isto que aqui está. 3. Definição dos vários segmentos-alvo. Não tem nada que saber. 4. Definição das atividades pretendidas em função dos vários segmentos-alvo. Nada que saber. 5. Definição do horário de funcionamento do equipamento desportivo. Também já brincámos aqui com isto. Agora temos que, no nosso projeto em concreto, definir o horário. 6. Definição de um programa de ocupação de espaços com determinação de objetivos e taxas de ocupação. Temos os indicadores, os rácios, não é? Temos os espaços. Vamos definir em função do dia percentagens de ocupação do espaço. E vamos chegar à conclusão que a nossa oferta é esta. A nossa taxa de ocupação definida em termos de objetivo é este. É disso que estamos a falar. Pronto, tá? Não há dúvida.
7. Determinação das necessidades de pessoal fixo e variável. Ainda hoje mostramos aquela tabelazinha. Temos a outra tabela que fazia o cálculo dos custos, não é? Bom, vamos calcular a nossa estrutura de custos. O que é que significa? Etc. 8. Proposta dos preços a praticar. 9. Identificação dos potenciais parceiros de acordo com os segmentos alvo definidos. Portanto, aqui, em função daquilo que foram as atividades que vocês propuseram, também ir já além e ver que potenciais parcerias é que vocês podem estabelecer. 10. Previsão do orçamento de receitas e despesas. Já falámos. E depois, 11. Propostas e sugestões de trabalho. E aqui é que é o caráter verdadeiramente personalizado do vosso projeto. Porquê? Porque quem estiver a fazer um projeto de alguma coisa que já existe, qual é a expectativa que podemos ter sobre este ponto? Que seja uma expectativa de propostas de melhoria, por exemplo, não é? O projeto foi sobre aquilo, identificou aquilo, as taxas de ocupação são aquelas que são mesmo, os preços são aqueles que são mesmo, os clientes são aqueles que são mesmo. Portanto, neste ponto, o que é que vai aparecer? Vai aparecer uma reflexão sobre propostas de melhoria, não é? Propostas de melhoria que vão reduzir custos, ou propostas de melhoria que vão aumentar receitas, ou propostas de melhoria que vão aumentar parceiros, ou propostas de melhoria que vão fazer obras na instalação, ou propostas de melhoria... É para propostas de melhoria, não é? É o que se pode esperar. Então, e quem não vai fazer um projeto que já existe? Pois, quem vai lançar-se num projeto teórico. O que é que pode ser este ponto? Propostas e sugestões de trabalho. Isso vai ser, de certeza. Mas quando chegarmos ao ponto 11, porque no fundo temos que percorrer tudo, qual é a diferença? A diferença é que no outro, provavelmente vai ser com dados reais. E alguns de vocês vão fazer com dados reais, porque até estão lá. Em quem não tem dados reais, vai inventar um caso, não é? E até quem tem dados reais também pode querer inventar um caso. Porque a decisão é vossa. E ao inventar um caso, vai percorrer de 1 ao 10, mas é tudo inventado. Não é? É como se fosse um projeto de viabilidade, não é? Se eu um dia fizer isto, olha, já tenho as contas feitas. Então, como é que é o ponto 11? O que é que pode ser o ponto 11? Um ponto para tudo. Também é um ponto para tudo. Sim. Então, mas se eu estou a fazer um projeto teórico inicial, Exato. estou a ter estes pontos iniciais, já estou a colocar aqui as propostas destas ideias. Por isso é que eu estou a perguntar, chegando ao 11, o que é que eu tenho para fazer? Tenho para fazer uma coisa muito importante, sabem qual é? Sabem o que é que vocês têm que fazer? Uma coisa muito importante. É que vocês estão a entrar no mercado. E enquanto que os colegas que vão fazer uma instalação que já existe, lá na localização e enquadramento, tem uma dimensão que é a proximidade com outras estruturas, e se calhar vão fazer 2 ou 3 parágrafos, a dizer que lá ao pé do meu ginásio também existe um outro ginásio, outro ginásio, outro ginásio. Quem se vai lançar num projeto vai ter que encarar isso como provavelmente o ponto mais importante do seu trabalho. Que é o quê? O estudo de posicionamento que ainda não falámos, a análise SWOT que ainda não falámos, SWOT que ainda não falámos. Portanto, vai ter que incorporar no projeto, no fundo, um estudo que de facto sustente. Vai ter que não é preciso. Por isso é que as notas depois também são diferentes, os trabalhos são diferentes. Mas algo que sustente que aquele ginásio, ao afirmar-se ali, afirma-se porque é diferente, ou é melhor, ou é pior, do que aquilo que já lá existe. Porque é isto que é obrigatório fazer em quem se lança num negócio, não é? Não é meter-se às escuras. Não é meter-se às escuras. É saber que se vai meter num sítio onde já existe esta oferta, onde já existem 2 ou 3 ginásios, em que eu me diferencio ou não me diferencio por este e por aqueles fatores. E esta é a mais-valia de quem vai começar a fazer uma coisa que é teórica. Se eu estiver num local onde não existe nada no redor. Olha, é a árvore das patacas. Vamos todos para lá e cada um de nós abre um. Não, António, ouça! Só tenho é que lhe dar os parabéns, porque ainda descobri um sítio desses. É investir, homem. Investir. É a única coisa que eu lhe posso dizer. Bem, mas convém que haja pessoas. Ou é só cabras e burros. Já lá, não se meta nisso. Não? Bom, está bem? Faço-me entender ou não? Este ponto 11
é o que diferencia os trabalhos. Porque é, no fundo, a vossa reflexão crítica sobre alguma coisa. O sobre alguma coisa é, se eu estou a fazer sobre um projeto real, é sobre esse projeto real. Se eu estou a fazer sobre um projeto teórico, é como é que esse projeto teórico tem bases para se afirmar e vingar se ele fosse inserido. É muito interessante isto. Porque significa que vocês vão ter efetivamente nas mãos um instrumento de trabalho para vocês. Só há estas duas opções, está bem? Há, e muita gente faz isso, muitos colegas vossos fazem isso, é assim, epá, eu estou a trabalhar neste ginásio, mas isto para mim não é interessante, eu quero fazer uma coisa nova. Ótimo! Não é obrigatório. Quem esteja a trabalhar no ginásio, faça sobre aquele ginásio. Pode ser um desafio pouco interessante, não é? Está bem, ok, tudo bem, não há nenhum problema. Mas a opção é vossa. A opção é vossa. E a opção também pode ser uma opção por um trabalho individual, normalmente é individual, mas aceito excepcionalmente um trabalho feito por duas pessoas. E excepcionalmente é, se houver um projeto comum, porque não ser feito por duas pessoas. Portanto, é algo que vocês vão conversar entre vocês, vão ver o que é que faço, o que não faço, as minhas áreas de interesse, e vocês é que me vão dizer a mim, eu vou fazer individualmente sobre isto, ou eu vou fazer com o meu colega sobre isto. Está bem? Perceberam? Eu vou trazer, em determinadas sessões, vou trazer um conjunto de trabalhos de referência para vocês folhearem. Não podem fazer fotocópias, mas podem folhear e podem tirar apontamentos. Está bem? Portanto, para vocês verem como é que os trabalhos estão estruturados, dizer assim, olha, está aqui um parecido com aquilo que eu quero fazer, não é? Porque depois há uns sobre piscinas, outros sobre health clubs, outros sobre ginásios só para senhoras, outros sobre não sei o que. Pronto, eu tenho aí projetos de tudo o que é mercado. E, portanto, fazer uma seleçãozita, meia dúzia deles, para vocês irem folheando e dando uma vista de olhos sobre aquilo que querem fazer. Portanto, meus caros, esta é a proposta que eu vos vou deixar hoje para vocês pensarem. No próximo dia, vocês devem trazer-me uma proposta concreta e objetiva sobre o que é que vai versar a vossa monografia de curso. Está bem? E se é uma coisa concreta. Não, é isso, mas mais, se é uma coisa concreta, que é aquele sítio onde eu trabalho, ou é o sítio onde trabalha a minha mulher ou o meu marido, ou é uma coisa que eu vou criar. Isso é uma resposta para a próxima semana. Pronto, também já não é a primeira vez que falamos nisto, não é? Pronto, mas agora chegamos numa fase de ter que concretizar. Exatamente. Porque a partir da próxima semana vamos começar a fazer. Ou seja, um bocadinho da segunda parte da aula é para fazer. Hoje, na segunda parte da aula, vamos brincar com o fecheiro que eu fiz, que tem algumas pseudo-soluções para coisas que aqui estão e outras não têm. Que é para vocês fazerem. Porque se usou tudo, depois não fazem nada, não é? Portanto, tem já respostas para isto. Para algumas dimensões e não tem para outras. E a ideia é hoje brincarmos aqui em conjunto, nesse fecheiro, vermos e tal, simularmos e tal, que é para nos prepararmos para depois adaptarmos isso à realidade do nosso projeto de gestão. Porquê? Porque, se vocês leram, diz assim, os elementos a apresentar no trabalho deverão incluir as grelhas dos cálculos acessórios, bem como a descrição sucinta dos dados apresentados em cada grelha. O que é que isso significa? Significa que a vossa monografia de curso é um documento em Word, não é? É um documento em Word, mas que vai ter, ao longo do documento, várias tabelas de dados que depois vão ser explicadas no Word, mas que eu quero ver o que é que está por trás delas. Aquilo que vocês fundamentaram para as construir. Faço-me entender ou não? Está bem? O que é que acham deste desafio? É interessante ou não? É interessante, não é? Vocês vão levar daqui um projeto de gestão, a sério. Portanto, que eu espero que um dia possam, obviamente, ter a oportunidade de o aplicar. Apresentação e avaliação. Ainda não terminou, está cá em baixo.
Depois iremos lá para a frente combinar o dia em que vocês me devem fazer submeter o draft dos vossos projetos, que será sempre dias antes da apresentação. É o draft, não é o final. Eu vejo, no dia da apresentação, eu já estou preparado para fazer perguntas ou sobre aquilo que vi, porque não sei o que é que vai ser a apresentação, ou sobre aquilo que vi do trabalho, antes. Tá? Faço sempre perguntas. Os colegas também podem fazer perguntas. Depois estabelecemos a metodologia. Mas é assim. É um sistema a apresentar, depois a plateia faz perguntas e eu faço perguntas. Isso significará que vai haver um momento para vocês mostrarem efetivamente o resumo do vosso projeto de gestão. Se é um PowerPoint, se é distribuírem repousadinhos aos colegas e dizer votem em mim, não sei. Vocês saberão. Ninguém lhes vai dizer como é que é. Cada um sabe como é que vai apresentar o seu projeto de gestão. A ideia era um pouco aquela ideia dos tubarões. Já viram? Os tubarões é agora, não é? Já fazemos isto há muito tempo. É exatamente. Eu estou ali e posso ou não comprar a vossa ideia. E para isso vou ouvir-vos, depois vou fazer-vos perguntas. Só que depois não acaba da mesma maneira, não é? Pronto. Não acaba da mesma maneira. Mas a lógica é um bocado essa, não é? Está bem? E portanto, já viram o programa, não? Hã? Pois pode? Pois pode, isso é pode. Já viram os tubarões ou não? É giro ver aquilo. É um programa, não viram? Não conheço. É um programa em que as pessoas vão lá apresentar os seus projetos e tem um júri. E se o júri gostar da ideia, viabiliza em termos de negócio. E já houve muitos negócios viabilizados, hein? Fantástico. Temos tempo para isso. Até podemos fazer lobby nos tubarões e dizer assim, a turma de gestão vai apresentar os projetos aí. Quem sabe? Sonhar nunca fez mal a ninguém. Não é? Pronto. E portanto... Não, eu não aproveitei. Há muitos projetos destes que estão em frente. Se vocês forem à piscina do Alvito, está lá um colega nosso, vosso, que passou por este curso e que pegou num projetozinho, apresentou lá em cima e ele está a gerir a piscina. E é nosso formador aqui. Foi meu aluno, fez este circuito todo. E é o diretor técnico da piscina e do clube do Atlético Clube Portugal. Portanto, isto acontece na prática. Olha, este até é mesmo ali à porta. É só irem subir as escadas e comprovam o que eu estou a dizer. Mas quantos há? Quantos há que têm os projetos em curso e que estão a fazer as coisas? Mas isso cada um depende de si depois, não é? Depois cada um sabe de si. O que eu quero é que vocês saiam daqui satisfeitos com o instrumento que construíram. E disso eu sei que vão sair satisfeitos. Está bem? Portanto, mas depois há a parte da avaliação também que é formal e tem que ser feita, não é? Pronto, era essa parte que eu agora estou a falar. Portanto, o curso tem que ter uma nota, vocês todos têm que ter uma nota, e como é que essa nota vai ser feita? Bom, 20% é para o trabalho que a malta vai fazendo todas as sessões. Vieram, não vieram, trabalharam e tal, não sei o quê. Eu devo dizer que reconheço que vocês, enquanto turma, têm sido do melhorzinho que nos apareceu aqui. Tenho que dizer isto, toda a gente traz cada de mim, toma nota, não sei o quê. Nunca, já se comentou aqui dentro, inclusivamente isso. Há um grupo aqui fantástico e, portanto, isto promete. 30% é para a apresentação do trabalho, não é? 30% vai ser ditado pela qualidade da apresentação e pela capacidade de responder às questões que são colocadas. Uma matrizinha e tal, muito simples. 50% para a avaliação do trabalho em si. Né? Portanto, quem estiver nervoso a apresentar também, olha, pronto, não perde tudo, não é? Sabe que 50% da nota tem a ver com a qualidade do trabalho. E as datas são assim. Nos dias antes da apresentação, mandam-me os drafts, fazem a apresentação. Eu normalmente estou sempre uma semana a seguir à apresentação para fazer o encerramento do trabalho. Porque normalmente a apresentação pode haver ali questõezinhas que, era giro eu ainda incorporar isto no meu trabalho. Então, tenho uma semana após a apresentação ainda para incorporar
essas questões e fechar o trabalho. Estão a ver a ideia? Vai ser assim. Normalmente no penúltimo. Normalmente fazemos no penúltimo. No último, há sempre coisas que eu vou dar que não têm e temos ali depois um espaço. Pronto. Não, no penúltimo dia, não é no dia, não é? Na penúltima sessão, na última sessão. Mas eu tenho que ver como é que nós estamos a trabalhar, não é? Porque se precisarmos de mais tempo, fica para a última, mas isso normalmente é na penúltima, está bem? Pronto. Portanto, recapitulando, uns dias antes da apresentação mandam o draft, preparam a apresentação, fazem a apresentação, têm a plateia que vos vai fazer perguntas para vos entalar. Depois da apresentação, têm uma semana para... exatamente, por isso é que eu falei do repousadinho. Depois da apresentação, têm uma semana para fechar o trabalho, darem o trabalho como entregue e 50% da nota é o trabalho em si. 30% a apresentação e 20% este trabalho. Então, está bem distribuído, não é? Está bem distribuído. Pronto, está bem? Esta é a minha proposta de trabalho para vocês. Espero que seja do vosso agrado, que se sintam motivados para fazer isto. Portanto, agora é pensar o que é que querem fazer no próximo dia decidimos. Júlio? Temos um tempo para... Sim, normalmente dou 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Dá tempo. Dá tempo. Depois vai passar com o tempo para apresentar. Não, mas é que isso é penalizado. Se é 15 ou 20, depois vemos. Mas normalmente 15 com tolerância de 5 é 15 com tolerância de 5. Portanto, tem que se gerir bem o tempo. Por isso é que vocês têm que preparar a apresentação. Não é? Às vezes há colegas que dizem: ai pá, ainda não passei do primeiro ponto já. Pois, mas isso está mal apresentado, não é? Pá, quando estive na minha tese de mestrado também me deram X tempo. Eu tive que utilizar aquele X tempo. Não pode ser nem mais nem menos, não é? 11 pontos agora. O trabalho tem 11 propostas. Não quer dizer que tenham 11. Vocês vão olhar para índices de trabalho e vocês vão ver 40 pontos. Pois, isto é um índice de referência para vocês. Vocês não têm que seguir ipsis verbis o que está aqui. É uma linha condutora. Agora, o vosso índice pode ter... Vocês vão ver nos trabalhos que eu vou mostrar. Nós podemos seguir este índice para a apresentação de trabalho. Podem, então isto é vosso, claro que sim. Mais ou menos 1 minuto e pouco. Epá, não sei. Não, olha, está... Ó Virgílio, há coisas que são uma seca você falar, não é? Numa apresentação. Se calhar é essa a gestão que tem que fazer, não é? O que é descritivo? Tudo o que for descritivo é uma seca. Não é? Mas isso já é... Pronto. Eu acho que se vai escrever mais tempo, vai ter mais a parte das propostas e das sugestões. Pois! Aí é que tem que se investir tempo, não é? Isso é que marca a diferença. Agora, se vamos falar ali, no ginásio tem o salão 1, o salão 2 e o salão 3. No salão 1 faço muita coisa, no 2 não faço mais, quer dizer, às vezes está a dormir, não é? Está no trabalho, não é? Venha de lá o sumo, o resto é... Mas vocês é que sabem, é? Portanto, a apresentação é sempre uma coisa muito gira. Pronto, meus amigos, esta é a nossa proposta de trabalho para o curso. Vamos agora ingerir umas calorias, também dependemos delas, e depois a seguir ligamos os nossos PCs e fazemos aí um trabalhinho de giro. Está bem assim? Então, até já. Bom intervalo.